Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição desta segunda-feira, 25 de agosto. Veja os nossos destaques. 14 mulheres são homenageadas com a Comenda Maria da Penha na Câmara Municipal de Natal. O Governo do Estado distribui 1.000 carteiras de motorista na nova edição da CNH Popular. O Governo do Estado e Geoparque Seridó firmam um convênio de mais de R$160 mil para a divulgação nacional e internacional. E aqui no estúdio eu vou conversar com o secretário adjunto da STTU, Nilton Filho. A gente conversa sobre a previsão de lançamento do edital do transporte público aqui da capital. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa esta edição com as notícias da Câmara Municipal de Natal nesta segunda-feira. Durante esta tarde, houve reunião da Comissão de Transportes. Veja os destaques na reportagem de Simone Silva. A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal realizou sua primeira reunião após o recesso parlamentar, retomando os trabalhos. O foco do segundo semestre será acompanhar o desenrolar da licitação do transporte público coletivo na cidade do Natal. A gente deve ter a minuta do edital publicada nas próximas 2 semanas. A gente está na expectativa das pautas que a comissão apresentou, tanto em audiência pública quanto nos requerimentos que a gente fez à secretaria, se eles vão ser atendidos, são pleitos da população, na minuta desse edital. Então, é uma comissão que está num momento muito decisivo, são 30 anos esperando por esse processo de forma exitosa e a gente está na iminência de ver ele acontecer. 2 projetos foram encaminhados para a relatoria. Um deles, de autoria do vereador Preto Aquino, determina que a população seja avisada com um mínimo de 60 dias de antecedência antes de qualquer intervenção ou obra pública que afete a livre circulação de pessoas ou veículos, ou ainda o trajeto do transporte público ou privado em Natal. Os parlamentares deram parecer a 2 projetos, sendo um aprovado. O que foi rejeitado pela comissão dispõe sobre a proibição da taxa extra, denominada taxa de ar-condicionado, nos veículos de transporte por aplicativo. O parecer foi do vereador Matheus Faustino. A gente não pode legislar nessa matéria e também ele é redundante porque as próprias plataformas de motorista de aplicativo, seja Uber, 99, a própria InDrive, ela já estabelece nas suas plataformas como políticas internas e que nenhum tipo de motorista pode se negar a ligar o ar-condicionado. Muito pelo contrário, é critério para cadastro de veículos das plataformas que tenham ar-condicionados nos carros. Agora, se ocorre, e aí por parte dos motoristas, algum tipo de intimidação aos clientes por parte disso, cobrando uma taxa, seja UberX, seja Uber Comfort, seja Uber Black, aí cabe ao cliente reportar o Uber, que esses motoristas vão ser penalizados. E pela manhã, a Câmara Municipal de Natal realizou uma sessão solene alusiva à campanha do Agosto Lilás. Na ocasião, foi entregue a Comenda Maria da Penha a 14 mulheres que se destacam na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. E entre as homenageadas esteve Juliana Soares, que ganhou repercussão após ser espancada pelo ex-namorado dentro de um elevador aqui na capital. Foram homenageadas com a Comenda Maria da Penha 14 mulheres que exercem papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher. A Câmara Municipal passou o mês todo fazendo campanha para o Agosto Lilás. A gente entende que esse mês é importante, mas a campanha deve ser feita o ano todo. E nada melhor do que fechar esse mês com uma sessão solene homenageando tantas mulheres pelos serviços prestados por Natal, pelo combate à violência. E eu aqui, como presidente do Poder Legislativo, representando os 29 parlamentares, pela mesa diretora, sou o autor dessa propositura e fico muito feliz de fazer essa sessão solene e abrir as portas para o combate à violência contra as mulheres. A homenageada da Casa Legislativa foi Juliana Soares, que sobreviveu à agressão do ex-companheiro graças ao registro de uma câmara de segurança no elevador do prédio. A força dela tem incentivado outras mulheres a denunciarem seus agressores. Juliana destaca a importância da denúncia e de uma rede de apoio, sem julgamento à vítima. Gostaria de agradecer, eu me sinto muito honrada por estar recebendo essa homenagem de toda a casa.
E queria falar sobre a importância da rede de apoio. Uma mulher que não tem suporte, é muito mais difícil para ela sair disso, porque você não tem para onde ir, não tem com quem contar. Então a sociedade ela tem um papel importante de acolher essas pessoas que são vítimas de violência doméstica, porque se você tem algum amparo, se você tem algum lugar para ir, se você tem com quem contar, é um pouco mais fácil, porque imagina só quantas mulheres não querem sair disso, não estão numa situação de vulnerabilidade, mas não têm recursos, não têm com quem contar. Então, assim, além da importância da denúncia, seja na agressão física, psicológica, seja ela qual for, a sociedade tem que ter um compromisso com essas mulheres para acolher sem julgamento. Então, assim, eu dou a importância, para mim, é 50% a denúncia e 50% a rede de apoio, porque você precisa ter para onde ir. De autoria da vereadora Samanda Alves, a Lei Juliana Soares, que obriga a instalação de câmeras de segurança em áreas comuns de condomínios, busca garantir essa proteção a outras mulheres. O projeto será votado em sessão ordinária nesta terça-feira. Nós apresentamos o projeto com autorização da Juliana, o projeto de lei Juliana Soares, que obriga os condomínios com mais de 10 unidades habitacionais a instalarem câmeras de segurança nas áreas em comum. Ficou provado nesse processo que a Juliana passou e tem passado a importância das câmeras para a segurança das mulheres, não só para garantir a sua vida preservável, mas também como servir de instrumento no processo legal, que serve como prova e está provado que salva a vida das mulheres. Câmeras de segurança nos condomínios salva a vida das mulheres. Você morar num lugar que tem câmera acaba sendo um privilégio que nem todas as pessoas têm. Imagina quantas vidas não podem ser salvas se for realmente aprovado esse projeto. Homenageada pelo vereador Kleber Fernandes, a secretária de Mulheres de Natal, Andréa Dias, agradeceu a homenagem e destacou a importância da denúncia e dos equipamentos voltados para o acolhimento e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica em Natal. Receber essa homenagem do vereador Kleber Fernandes, a gente sabe que o Agosto Lilás para nós é de agosto a agosto. Precisamos dar um basta, um fim na violência contra a mulher e sabemos que o primeiro passo é a denúncia. Essas mulheres procuraram os canais de denúncia sem medo, sem julgamento, para que elas se sintam realmente protegidas por todas nós, por toda a sociedade. Homenageada pelo vereador Luciano Nascimento, Margarete Gondim foi a primeira delegada da mulher em Natal em 1986. Desbravadora, ela atuou em uma época em que não havia legislação voltada para a proteção e enfrentamento da violência de gênero. Foi difícil. Foi quebrar pedra, tirar leite de pedra, porque nós fazíamos parte da primeira turma de mulheres delegadas e criamos a Delegacia de Defesa da Mulher. Aí você veja, fazer respeitar como mulher, como delegada, se fazer respeitar e impor a lei e também fazer com que o trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher recebesse credibilidade. Daí o que foi que nós fizemos? Partimos para as comunidades. Todas que você pensar e imaginar aqui de Natal, nós visitamos. Pé na lama, pé na areia, chuva, mas valeu a pena. Hoje, isso aí é a realização de um sonho. Tudo isso que está acontecendo nesse Agosto Lilás. Grata pela homenagem, a secretária adjunta de Mulheres de Natal, Mídia Avelino, destaca que, diante do aumento do número de casos de violência doméstica, é preciso que toda a sociedade se una no enfrentamento e no acolhimento das vítimas. Eu fico muito feliz em receber essa homenagem pela Câmara Municipal de Natal. É muito importante que o poder político entenda a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. É algo que a gente vem vivendo diariamente e por mais que exista o combate, a gente nota a intensidade que vem aumentando essa violência contra as mulheres. Então é importante que a sociedade se some a essa luta, participe desse combate, que faça o acolhimento a essa mulher vítima de violência doméstica e que o Agosto Lilás seja uma extensão de todos os meses do ano. Também homenageada com a Comenda Maria da Penha, a titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Natal, Samara Trigueiro, destacou a importância de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa homenagem feita pela Câmara Municipal de Natal é extremamente importante porque reconhece o trabalho de muitas mulheres que todos os dias estão nas ruas
ajudando outras mulheres, principalmente aquelas que enfrentam a violência doméstica e familiar. Então esse reconhecimento é muito importante porque nos motiva cada vez mais a trabalhar, a dar um pouco mais de nós para essas mulheres que vivem nessa situação de vulnerabilidade, de insegurança e que precisam realmente de um apoio e de políticas públicas voltadas para ela, principalmente para a área da segurança. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a vereadora Brisa Braque, destacou a importância da comenda e das mulheres homenageadas. Para a parlamentar, é preciso criar ações voltadas para a prevenção da violência contra a mulher. Quando a violência contra a mulher acontece, de alguma forma nós, enquanto sociedade, já falhamos. Nós precisamos fundamentalmente garantir que as nossas mulheres têm o direito de viver livre do medo, livre da violência. E aqui eu estou falando, inclusive, de todos os tipos de violência. A violência psicológica, a violência patrimonial. E falei na minha fala, dei exemplos concretos. Ter a senha das redes sociais da namorada, utilizar o telefone da sua companheira, não dar privacidade à sua companheira, mandar ou desmandar no tipo de roupa que a namorada usa também é um tipo de violência. Fazer pressão psicológica contra essas mulheres também é um tipo de violência. E nós precisamos garantir a prevenção, ou seja, a construção de uma sociedade que seja baseada no respeito e na igualdade de gênero. Um momento realmente muito forte e significativo, especialmente por essa fala de Juliana, né? Se ela conseguiu se levantar do elevador, outras mulheres conseguem. Tem que denunciar. Liga 180 e, no caso de emergência, liga 190. A Câmara Municipal de Natal firmou uma cooperação técnica com a Assembleia Legislativa do Estado para atualizar o Legisvídeo, um sistema que gerencia o conteúdo audiovisual produzido pelas TVs legislativas. A reunião para a atualização das novidades do Legisvídeo aconteceu onde a ferramenta foi desenvolvida, no setor de tecnologia e inovação da Assembleia Legislativa. Com o termo de cooperação técnica firmado entre as instituições, a Câmara Municipal de Natal terá mais recursos na plataforma, responsável por gerenciar o conteúdo audiovisual produzido pela TV Legislativa. Entre as novidades está a disponibilização em tempo real das atas, logo após as sessões. Fora isso, os gabinetes dos vereadores vão ter a oportunidade de fazer os recortes. Né? Cada parlamentar vai ter o seu recorte. Aquilo que é falado ali no plenário da Câmara, numa sessão ou em qualquer outro evento que esteja acontecendo no plenário, ela vai poder ser utilizada em tempo real, imagens, sons e tudo aquilo que foi falado lá, todos os discursos dos vereadores serão transmitidos ali em tempo real no Legisvídeo. Para a gente o mais relevante é utilizar das ferramentas para o nosso trabalho diário. Então, por exemplo, para a parte da elaboração das atas, o acompanhamento das sessões ordinárias, das reuniões de comissão, sessões solenes, a gente vai otimizar o nosso trabalho e ganhar tempo, porque a gente vai conseguir pegar o vídeo, fazer a transcrição, ganhar tempo para fazer outras coisas e otimizar muito mais o dia a dia da nossa produção. As novas funcionalidades serão implementadas pela Assembleia de forma definitiva na Câmara. O objetivo é facilitar o trabalho dos parlamentares, gabinetes e a comunicação da Casa, gerando também uma maior transparência das atividades. A gente está entregando agora a transcrição das atas, das sessões de todos os vídeos que sobem na aplicação. A gente está entregando a parte de marcadores, que é os tempos de fala de cada parlamentar, além da vinculação com o portal institucional de vocês, onde a gente vai entregar também a vinculação de notícias e galerias de fotos, concentrando toda a atividade legislativa em uma única ferramenta. No nosso caso aqui, que a gente tem outros sistemas integrados, para a gente não fazia tanto sentido, porque a gente já tem isso nativo. Mas para as câmaras, a gente viu que era importante a gente implementar essas funcionalidades e devolver para o cidadão mais esse recurso de visibilidade das atividades. O Legisvídeo já é utilizado em 26 instituições do país, entre câmaras, assembleias e o Tribunal de Contas. A população da capital potiguar pode consultar a plataforma da Câmara Municipal de Natal na plataforma cmn.al.br.leg.br. Hoje a gente já está praticamente em quase todas as regiões do Brasil com esse software, né? O interior de São Paulo, as grandes câmaras do interior de São Paulo, todas já estão usando fortemente ele, né? Minas Gerais,
Agora Rio Grande do Sul, câmaras do Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Pará. Então eles utilizam e muito esse software. E todos, sem exceção, elogiam tremendamente e a imprensa local desses municípios também fazem grandes elogios ao software, né? A Prefeitura de Natal formalizou a cessão de um terreno para a construção de uma estação elevatória de esgotos na zona norte da capital. Edesiane Moreno tem mais informações. A Prefeitura de Natal declarou de utilidade pública um terreno no bairro de Igapó para a construção de uma nova estação elevatória de esgotos. O decreto, publicado no Diário Oficial, autoriza a CAERN a adotar as medidas necessárias para a desapropriação da área. A obra da nova estação elevatória de esgotos é uma peça importante na implementação do sistema de esgotamento da Zona Norte e para a estação de tratamento de esgoto Jaguaribe. A gente muda de assunto para falar aqui que ainda inspira cuidado o estado de saúde do ex-deputado federal Rafael Mota. Ele está internado em um hospital privado de São Paulo, onde segue em recuperação com quadro estável, após sofrer um acidente quando praticava kitesurf nas proximidades do Forte dos Reis Magos, na tarde da última sexta-feira, aqui em Natal. No dia do acidente, ele foi socorrido para o Hospital Valfredo Gurgel e no sábado foi submetido a uma cirurgia na região torácica. Segundo o último boletim médico, ele sofreu lesões na medula espinhal, mas não corre risco de perder movimentos dos membros inferiores. E nesta segunda, o pai dele, o ex-deputado estadual Ricardo Mota, divulgou que Rafael ainda deve passar por novas cirurgias corretivas pelas fraturas que sofreu. A transferência em UTI aérea para São Paulo aconteceu neste domingo. E Rafael Mota sempre nas redes sociais publica os vídeos praticando kitesurf. Ele é realmente um esportista, gosta muito disso que faz e a gente deseja aqui uma pronta recuperação para que ele retorne às atividades. E veja a seguir, nova edição do programa CNH Popular vai ofertar 1.000 carteiras de habilitação gratuitas. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! O governo do estado lançou nesta manhã a segunda edição do programa CNH Popular. Mais de 1.000 habilitações serão ofertadas à população de forma gratuita. A nova edição do programa CNH Popular, que garante a pessoas em vulnerabilidade social de forma gratuita o direito à Carteira Nacional de Habilitação, foi lançada na manhã desta segunda-feira na Governadoria. Serão investidos 1,67 milhão para a concessão e renovação de 1.000 carteiras. A carteira de motorista custa, em média, R$2.000. Portanto, é muito difícil. As pessoas que estão no cadastro único ou que ganham até um salário mínimo terem condições, está entendendo, de pagar o custo de uma carteira de motorista. Daí a importância, a sensibilidade que o nosso governo teve, a sensibilidade do ponto de vista social, repito, de dar vida a essa lei. Pelo programa, os beneficiários ficam isentos de todas as taxas, exames e custos de autoescola para a primeira CNH ou mudança de categoria. A CNH Popular, ela vai passar a ser válida aqui no estado através de um edital de chamamento que vai ser publicado no Diário Oficial de hoje, com todas as regras de cadastros, todas as regras de desempates, para selecionar as pessoas que estejam ali inscritas no cadastro, que será inclusive feito no site do Detran. O
DETRAN abre inscrições para o programa a partir do meio-dia desta terça-feira, 26 de agosto. Os interessados devem ser de baixa renda e apresentar uma declaração. Também ser cadastrado no CadÚnico ou em outro programa social, como Bolsa Família ou similar. Deve comprovar residência no estado e também ter alfabetização escrita, além de aceitar as condições da CNH Popular. As 1.000 vagas estão assim distribuídas. Primeira habilitação categoria A, 500 vagas. Primeira habilitação categoria B, 350 vagas. Mudança de categoria C, 50 vagas. Mudança de categoria D, 50 vagas. Mudança de categoria E, 50 vagas. Pelo programa também fica assegurada a isenção de exames clínicos, psicológicos, inclusive retestes, licença de aprendizagem, taxa de confecção da CNH e exames de atualização sobre leis estaduais. A CNH Social para o Estado é um programa de inclusão social, de oportunidades para a população mais carente, até porque para ter acesso a ela tem que estar no CadÚnico, é a oportunidade de conseguir que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Também é educação para o trânsito, porque uma pessoa habilitada, ela sai da informalidade de conduzir um veículo sem CNH e passa a conduzir um veículo com todo o conhecimento teórico e prático. E nesta tarde, o governo do estado assinou um convênio para a nova sede do Geoparque Seridó. A Secretaria Estadual de Turismo e o Geoparque Seridó assinaram, no auditório da Governadoria, um convênio para garantir a revalidação da chancela da Unesco e ampliar a promoção do destino em âmbito nacional e internacional. O valor do acordo ultrapassa os R$160 mil, recursos que vão fortalecer a divulgação turística do Rio Grande do Norte e impulsionar a economia local. Representar a chancela da Unesco nesse patrimônio tão importante que é o Geoparque Seridó. A gente vem fazendo uma frente de trabalho ampla, divulgando o Rio Grande do Norte numa perspectiva de um destino verde, sustentável, que respeita o ecoturismo, que respeita a identidade e o sentimento de pertencimento de um povo. E eu costumo dizer que está numa região muito específica e muito forte. O povo do Seridó primeiro se apresenta enquanto região para depois dizer de que cidade é, né? Então, esse trabalho é muito importante para a gente poder promover o Geoparque, tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista internacional. E a prova da importância disso é que agora, essa semana mesmo, no Salão do Turismo, a equipe do Geoparque esteve lá presente, conseguiu fazer diversos contatos, vão participar de um evento muito importante no mês de setembro agora no Chile, reunindo geoparques de vários lugares do mundo, e isso posiciona o Rio Grande do Norte como um destino sustentável e que está pronto para receber turistas de vários lugares. O Geoparque Seridó é reconhecido pela Unesco como território de relevância geológica, ambiental e cultural, abrangendo 6 municípios da região. Além de preservar a história e a natureza do Seridó, o projeto contribui para a geração de emprego e renda, fortalecendo o turismo sustentável no estado. Recentemente já havia sido firmado outro convênio entre o governo do estado, Prefeitura de Currais Novos e empresas privadas, no valor de R$1.500.000 para a construção da nova sede do Geoparque em Currais Novos. A obra vai garantir um espaço moderno para pesquisas, atividades educativas e recepção de visitantes. A gente sabe da importância do turista, né, no desenvolvimento das nossas cidades. Então, agradecer aqui, né, em primeiro lugar, a Eléria, a Casa dos Ventos, que assinou, né, um convênio junto com o Estado, com nossas prefeituras, e vai ser construído lá na minha cidade, num terreno que a prefeitura fez a doação, uma sede no valor de R$1,5 milhão, né, onde a gente vai ter a sede do nosso Geoparque Seridó. Essa sede, né, a gente já está em andamento, o projeto já está encaminhando, o terreno a gente já passou essa doação para a empresa, então acredito que daqui a uns 30 dias aí no máximo já está sendo iniciada essa tão sonhada obra ali para toda a nossa região ali do Seridó. Durante o evento, a governadora Fátima Bezerra destacou a importância do investimento, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento do turismo potiguar e com a valorização do patrimônio cultural e natural do Seridó. Investindo cada vez mais, né? Recentemente fizemos um grande investimento em parceria com o Sebrae, que foi para toda a sinalização turística da região. Estamos investindo também em algo fundamental, que é na melhoria das estradas ali exatamente do Seridó. Recentemente também celebramos um convênio no valor de R$1,5 milhão,
através da compensação socioambiental, com a participação da iniciativa privada, para que o Geoparque possa ter as suas instalações, a sede própria, e agora mais esse convênio para custeio e para capacitação exatamente lá dos agentes que cuidam do funcionamento do Geoparque. O dado concreto é que investir no Geoparque do Seridó significa a gente cada vez mais apostar no turismo do Rio Grande do Norte. Esse turismo, né, com perfil de aventura, esse turismo que combina a preservação ambiental com a questão da inclusão do ponto de vista social. Nesta semana vamos celebrar o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 174 mil mortes por ano aqui no Brasil. Muitas delas por câncer. Aqui em Natal, o Hospital Universitário Onofre Lopes mantém um grupo de apoio para quem decide deixar o vício. Maria da Conceição começou a fumar ainda criança, aos 10 anos de idade. Iniciou observando os pais, que também tinham o vício. Minha mãe e meu pai fumava e mandava a gente acender o cigarro. E a gente foi gostando, né? E aí tá o resultado, né? 47 anos fumando. Após perder o pai vítima de uma doença decorrente do cigarro, Maria da Conceição decidiu parar de fumar. Hoje, ela integra o grupo de tabagismo do Hospital Universitário Onofre Lopes. Eu perdi meu pai em 2021, né? Fez um monte de exame e descobriu que estava com um monte de tumor no pulmão. E aí eu fiz meu exame. Aí deu um nódulo, deu uma mancha no pulmão. E a médica falou, foi bem realista, vou encaminhar você para o médico. E aí eu fiquei pensando, vou para esse grupo, porque já perdi meu pai. E aí, eu já sou mãe, sou esposa e eu preciso viver. Aí conta pra gente então, desde que você entrou no grupo, né, agora recente, como que está sendo esse processo e há quantos dias sem fumar? Na realidade, eu passei segunda-feira, o dia em Natal, não consegui fumar. Segunda-feira de manhã, fiquei aqui com os meninos, acho que até às 9 horas. Cheguei em casa, acho que para cima de 6 horas, 5h30, e não consegui fumar. Na quarta-feira também não consegui fumar. E aí, eu já estou me sentindo uma vitoriosa, né? O grupo de tabagismo do UOL surgiu em 2021. Atualmente, 15 pessoas estão inseridas no projeto, que acontece toda segunda-feira. Esse paciente ele vem regulado, né, via posto de saúde. Então, esses pacientes eles têm acesso aos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Esses medicamentos são a goma de mascar, temos o adesivo de nicotina e o bupropiona. Então, todo esse atendimento em equipe e utilizando a terapia cognitivo-comportamental. É bom lembrar que esse paciente, ele está com a gente e o tratamento em grupo é importante, que vai além do consultório médico, né? Esse paciente, ele em grupo, ele vai ter uma potência melhor na eficácia desse tratamento, porque ele vai perceber as mudanças de hábitos, né? Quando ele percebe num colega, né, que mudou seu hábito, né? Passou a tocar um instrumento que muitas vezes não estava mais utilizando, né? Passou a fazer atividade física regular, né? Passou a mudar o hábito alimentar, que tudo isso interfere. Inclusive até o cafezinho da manhã interfere no tratamento do tabagismo. A cada ano, cerca de 174 mil pessoas morrem no Brasil por doenças ocasionadas pelo tabaco, sendo cerca de 55 mil por câncer. É uma iniciativa extremamente importante a gente poder informar esses pacientes, porque, na verdade, a nicotina, que é a substância presente dentro dos cigarros, né, das formas de tabaco, a gente sabe que ela é uma substância que vicia o paciente em poucos segundos, fazendo com que ele se torne dependente, né? E essa dependência ela é muito cruel, muito rápida, e, além disso, o cigarro contém, além da nicotina, várias substâncias que são maléficas para o nosso organismo, metais pesados, substâncias que estão presentes em combustíveis, entre outras. Elas são irritativas ao sistema respiratório, mas também ao sistema cardiovascular, elas causam doenças no sistema neurológico, gênito urinário e o famoso câncer de
todo o organismo e principalmente o câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são causados porque o paciente fuma ou ele já fumou, né? E é o câncer que mais mata no mundo, nos 2 gêneros, mesmo não sendo o mais prevalente. De acordo com a pneumologista, o principal pilar para parar de fumar é a força de vontade. Evitar gatilhos que levem ao vício também é importante. O primeiro passo é a motivação, ele precisa querer mesmo, de verdade, porque a gente pode ter um ótimo profissional, a gente pode ter medicação, mas o paciente precisa querer, né? Isso é muito importante. Além disso, a gente sabe que existem alguns gatilhos, né? Como, por exemplo, muitos pacientes tomam café e querem fumar, tomam uma bebidinha alcoólica e querem fumar, né? Estão em determinado grupo, né, associado ao tabagismo de amigos e querem fumar porque ali todo mundo fuma e é uma coisa que é rotineira. Então, se você realmente quer parar de fumar, algo que realmente lembra o cigarro deve ser evitado ou diminuído nesse processo. A doutora alerta sobre os riscos também do cigarro eletrônico. A gente sabe que o cigarro eletrônico contém mais de 2.000 substâncias que são nocivas ao organismo, inclusive substâncias que causam problemas respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, geniturinários, todos que eu falei já aqui, inclusive nos tabagistas passivos que não devem ser esquecidos. E aí o que acontece? Não é? Esse paciente fuma o cigarro eletrônico sem culpa, porque a indústria colocou na mídia, na cabeça das pessoas, que não tem nicotina, que é um vapor de água e que não faz mal. Quero dizer que é uma grande mentira da indústria e que os nossos jovens estão caindo numa história falsa. É um lobo em pele de cordeiro, então fiquem atentos. O SENAC promove nesta próxima quarta-feira um evento com serviços gratuitos voltados à saúde e autocuidado. Tarsila Costa. A ação ocorre na unidade do SENAC Zona Norte, no bairro Potengi, das 8 às 17 horas. O Dia D da Saúde e Autocuidado, realizado na quarta-feira, 27, oferece à comunidade local uma programação especial com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde e beleza. Durante a atividade, o público terá acesso a serviços como design de sobrancelha, esmaltação, corte, escova de cabelo, massoterapia, teste de glicemia e aferição de pressão arterial. As ações representam um benefício direto à população local. Na ocasião, os visitantes poderão conhecer melhor os cursos oferecidos pela instituição e ter acesso aos diversos serviços ofertados gratuitamente. A iniciativa tem como objetivo reforçar a atuação do SENAC na capacitação profissional, especialmente nas áreas de saúde e bem-estar. Ao mesmo tempo, promove a aprendizagem prática dos alunos que vivenciam o atendimento ao público em situações reais. E você vai ver depois do intervalo. Eu entrevisto aqui o secretário adjunto da STT, o Nilton Filho. A gente conversa sobre as expectativas para o lançamento do edital de licitação do transporte público da capital. Então não saia daí que nós voltamos já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! De volta aqui com o Câmara Repórter e a gente já recebe no estúdio o secretário adjunto de Mobilidade Urbana de Natal, Nilton Filho, para conversar com a gente sobre essa expectativa em torno do edital de licitação do transporte público aqui da capital. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Larissa. Agradeço o espaço. É sempre um prazer estar num espaço tão qualificado para poder esclarecer para a audiência de um assunto que eu acredito um dos mais esperados pela cidade. Tem se falado aí que agora sai para esse segundo semestre. Sai mesmo, secretário? Como é que está esse processo? A expectativa é exatamente essa, né? No início do ano,
o prefeito determinou que a gente traçasse um cronograma, elaborasse um cronograma. Esse cronograma foi bem elaborado e, na nossa avaliação, como nós viemos seguindo ele dentro do que estava programado, o passo final dele é que agora, no segundo semestre, a gente lançasse o edital. Então, nós cumprimos todas as etapas até o momento, o que nos aponta que, de fato, ele será, sim, lançado nesse segundo semestre. Próximo mês, uma previsão é antes de dezembro... A expectativa é que a gente lance antes do final do segundo semestre. Eu não vou lhe precisar o mês exatamente, porque, como eu lhe disse, existe um cronograma com etapas. Ainda existem 2 etapas a serem vencidas. Essas etapas são, vamos dizer assim, de ordem um pouco mais técnica e interna. Burocrática, mas que precisa ser vencida para que esse edital seja lançado. Então, se eu lhe disser que é em outubro e por um acaso eu não conseguir vencer essa etapa até o começo de outubro, ele pode atrasar um pouco. Então, esse prazo de até o final do segundo semestre nos dá segurança de garantir sim esse lançamento. Secretário, e claro que dentro dessa questão da licitação do transporte público, muito já foi discutido, foram muitas, por exemplo, aqui no âmbito do Legislativo, muitas audiências públicas, projetos de lei, leis que foram apreciadas aqui, enviadas pelo próprio Executivo, muitas vezes, mas que parâmetros vêm dentro, no fim das contas, desse edital para melhoria, para a qualidade do transporte público? Quando a gente fala principalmente do que aconteceu durante a pandemia, com a redução de um número significativo de linhas e que até hoje não retornaram, esse edital ele vem prevendo o acréscimo de linhas, por exemplo? Então, observe, Larissa, eu acho que o importante é a gente observar que esse não é um processo nem novo, nem de curto prazo. A Prefeitura iniciou essas discussões em 2012, nós estamos falando de praticamente 13 anos de discussão. Por que em 2012? Porque em 2012 acabou-se o prazo da prorrogação judicial dos termos de autorização que existiam naquela época. Em 13 anos, muita coisa foi feita, até o lançamento do edital por 2 vezes. Mas, vamos dizer assim, existe uma conjuntura de fatores que precisam ser observadas antes do lançamento do edital, ou para o lançamento do edital. Como você bem colocou, tiveram projetos de lei de autoria do Executivo, que veio para o Legislativo, tiveram leis promulgadas do Legislativo, tiveram uma série de decisões judiciais sobre esse trâmite, e tudo isso foi fazendo com que essa estrutura, que embora complexa, deveria ter uma tramitação de médio prazo, se tornasse ainda mais complexa e passasse a ter uma tramitação de longo prazo. Então, quando se conseguiu lançar o primeiro edital de licitação, foi em 2016, ou seja, se começou a trabalhar em 2012 para o lançamento em 2016. E naquele momento existia um conjunto de leis que deixava aquele edital, que a gente pode chamar de tecnicamente inviável, porque se tornava muito claro, muito alto o valor das concessões. Para você ter uma ideia, em 2016 para 2017, nós falávamos de uma tarifa de R$ 4,30. Nós estamos em 2025 com uma tarifa de R$ 4,90, aproximadamente. Então, é uma tarifa pública, né? Porque Sim. A tarifa técnica é R$ 5,14. Mas o que é que nós estamos dizendo? Que 5 anos depois a diferença tarifária é de 70 centavos, o que já se mostrava um valor elevado de tarifa. Mas era preciso ser lançado. Quando houveram as deserções, que a Prefeitura se reestruturou para lançar esse edital, veio uma pandemia. E a pandemia fez mudar o padrão do sistema de transporte, não só de Natal, nem só do Brasil, do mundo. Aí você tem o surgimento dos aplicativos, mudança de comportamento, e-commerce, uma série de fatores. Passada a pandemia, a Prefeitura precisou reestruturar esse modelo. E quando foi reestruturado esse modelo, foi observado o quê? O que precisamos atender de premissa para satisfazer a necessidade da população de um transporte justo e de qualidade e para que haja o interesse do setor em participar desse certame. Então, a Prefeitura vem buscando esse equilíbrio entre ter um serviço de qualidade e satisfatório ao passageiro. O que é isso? É uma idade média estabelecida, um ônibus que não seja velho para andar no sistema, que possa ter ar-condicionado, que tenha mais veículos adaptados. Que tenha mais veículos adaptados, que haja a possibilidade de veículos elétricos, mas que principalmente a pessoa perceba que ela vai à parada de ônibus e ela não vai ficar na parada de ônibus 40, 50, 60 minutos aguardando um ônibus, ou seja, que tenha previsibilidade do sistema. O edital vai prever isso? Isso é uma cláusula, vamos dizer assim,
pétrea, não seria uma cláusula pétrea, mas para que possa se entender. Uma cláusula primordial. que o prefeito não discute. A população não pode ficar na parada esperando um ônibus por muito tempo. Então tem que ter. Então o que é que já está estabelecido no edital? O tempo máximo de espera para aquelas linhas que são menos demandadas, mais locais, será de no máximo 30 minutos. Mas o grande... Aquelas linhas, por exemplo, entre bairros. Entre bairros, linhas que não têm assim como destino áreas comerciais fortes, áreas de interesse da população. Mas essas linhas de alto interesse e de alto movimento terão intervalos médios de 10 a 12 minutos. Ou seja, eu vou chegar numa parada de ônibus e esperar entre 10 a 12 minutos para a minha linha. Então, isso é uma coisa que está muito clara no edital. E por que a gente tem essa convicção de que isso irá funcionar? Porque o edital traz um conjunto de regramentos que são os índices de qualidade do sistema. Nós estamos falando que o edital haverá a possibilidade do subsídio público. Ou seja, a gente tem, para você achar essa conta do que a pessoa, o cidadão, pode pagar e o serviço que merece ser prestado a essa população, existe uma diferença. Claro. Enquanto eu posso pagar, enquanto ele custa de verdade. Então, esta diferença é o que a gente chama de subsídio. E esse subsídio ele só pode ser pago mediante o cumprimento de regramentos estabelecidos. E um deste regramento é o cumprimento das viagens, dos horários, dos intervalos. Isso vai garantir que, de fato, a população tenha uma melhor qualidade do serviço na rua. Nilton, no processo de construção desse novo edital, enfim, pós-pandemia, como você bem contextualizou aqui, a gente sabe que a Prefeitura fez consultas à própria população, né? Foram milhares de consultas. Eu falei aqui dessa necessidade do aumento de linhas, acredito que também venha, né, nesse cumprimento. Você está falando da questão principalmente do tempo de espera, que é o que mais a população se queixa, mas que outro ponto também significativo, dentre essas reivindicações apresentadas pela própria população, vão ser trazidas dentro desse edital? Para você ter ideia, esse estudo do sistema de transporte talvez tenha sido o assunto mais debatido com a população natalense. Se eu somar todas as audiências, desde os primeiros certames até este que está preparando, nós tivemos para mais de 40 audiências públicas entre bairros, câmaras, OAB, CREA. Fora isso, nós tivemos para este edital, além disso, 1.800 contribuições pela internet, feita na página específica que foi feita para este certame. E, sem dúvida, uma das maiores reclamações da população foi a redução das linhas e das viagens resultantes da pandemia. Então, para você ter como parâmetro, nós temos hoje uma média de 54 linhas operando na cidade e o edital prevê 85 linhas, ou seja, ele devolve linhas à cidade. Não necessariamente aquela linha com aquele número, com exatamente aquele itinerário, mas com certeza com a garantia da prestação do serviço para aquelas regiões e para aquelas pessoas. Além do mais, há uma ampliação do atendimento. Então, você tem linhas 24 horas na cidade, sexta, sábado, domingo, dias úteis. Isso tudo foram pontos colocados pela população que foram, de fato, considerados e absorvidos. A questão, principalmente também, quando a gente fala da redução das linhas, que é o que aconteceu, né, nesses últimos anos, diz respeito também a, antes até mesmo dessas reduções, uma grande carência que já existia em muitas áreas descobertas, da Zona Norte, da Zona Oeste aqui da capital. Sim. E a própria Zona Sul. Isso vem redesenhado? Sim, com certeza. A gente tinha muito problema de atendimento na Zona Oeste, quando você vai pegar a região de Cidade Nova, Guarapes, isso. Vilagem de Prata. Você tinha na Zona Sul a própria Vila de Ponta Negra, que tem uma deficiência de atendimento. E aí você vai ter regiões na Zona Norte também, como Sarney, Novo Horizonte, que tem essa carência de atendimento. A nova rede do sistema de transporte, que é preciso que a população entenda. Nós estamos licitando uma rede nova, mas eu não posso, do dia para a noite, virar uma chave e mudar o sistema completamente da cidade, porque as pessoas estão há 20 e 30 anos acostumados com o sistema atual. Mas existirá uma transição desta rede que vai começar a devolver o atendimento a essas comunidades. Agora, como é este atendimento? Nós estamos muito acostumados em Natal com o sistema ponta a ponta. Todos os bairros da cidade têm uma linha que sai para a Zona Sul. Sim. Ou para o centro da cidade, no mínimo, obrigatoriamente, porque era o padrão de deslocamento. Esse padrão de deslocamento mudou. Então, por exemplo, você vai ter na Zona Norte linhas que só circulam dentro da própria Zona Norte, ou que lhe interligam a outra parte da rede que vai lhe deslocar para outra região da cidade. Então, durante este período de transição, nós estamos dizendo que vamos lançar a licitação agora no segundo semestre. Os ganhadores do certame terão 180 dias para iniciar a operação, são 6 meses. Por que 6 meses?
Porque você está falando de um investimento de mais de 200 milhões de reais. Vai precisar ampliar a frota, estrutura de terminal, contratação de pessoas. Isso demanda um tempo para botar em operação. Vai ser por lotes também, Nilton? Sim, será por lote essa operação. Nós teremos aí um lote na região norte da cidade e o outro lote para as demais regiões da cidade. E esses 180 dias vai ser exatamente o início desta transição. Então, nós iniciaremos com algumas mudanças regionais, outras locais, algumas linhas vão começar a se adaptar, para que 180 dias após a assinatura do contrato, você tenha o início da instalação dessa rede como forma definitiva. A gente entende também que é preciso deixar claro, porque as pessoas se criam uma expectativa tão grande no sistema de transporte, que a licitação será a tábua da salvação imediata, mas ela é o início da resolução desse problema. É com ela que eu vou ter um contrato, então a cidade passa a ter um contrato com quem presta esse serviço, por meio deste contrato, regras bem estabelecidas, e por ter este regramento bem estabelecido, é que a gente vai poder inserir padrões de qualidade. Então você começa a mudar a história do sistema de transporte e que a médio prazo as pessoas devem entender que o sistema de transporte sim atende de forma satisfatória a cidade. E como é que a Prefeitura também já tem observado a movimentação das empresas, né? Como você bem também lembrou aqui, já aconteceram por 2 vezes, né? Editais ficarem vazios, desertos. Qual a expectativa para este edital, para que não aconteça a mesma coisa? Isso não é algo que a gente pode assegurar. A Prefeitura jamais pode dizer assim, o edital de fato, ele não vai dar deserto, ele vai dar efetivo. Porque isso depende do mercado. E nós não podemos prospectar o mercado. Mas nos outros editais, o próprio corpo técnico sabia que ia ser de difícil aceitação. Porque, como eu lhe disse, a gente estava falando de uma tarifa de quase o mesmo valor de hoje há 7, 8 anos atrás. Então isso torna inviável. E não havia um subsídio previsto, uma garantia de quem ganhasse aquele edital, de que ele ia ter o equilíbrio econômico-financeiro necessário. Desta vez, o edital ele vem com essas garantias e ele vem de uma forma que nós dizemos assim, mais palatável pelo mercado. A prova disso, talvez, seja que o Tribunal de Contas ele fez um gesto muito grande para com o município, porque ele não faz controle prévio. Mas, excepcionalmente, por entender o tamanho dessa concessão, o anseio da população, o Tribunal de Contas fez uma análise. E, ao analisar o que estava lá, o próprio Tribunal de Contas teve esse olhar atencioso de dizer assim, nós temos que ter algo que a Prefeitura possa arcar, mas que o mercado também possa praticar. Sim. Então, quando a gente enxerga que o Tribunal também tem esse olhar, que o certame caminha nesse sentido, com pontos de avaliação, prazos, olha, o seu investimento vem até aqui, aqui a gente checa se está ok para que você dê o outro passo. Isso vai dando segurança a quem quer investir. Nós não estamos falando de um investimento barato. Depois da concessão de resíduos, da famosa concessão de lixo, que é a maior concessão do município, a segunda maior, sem dúvida, é a concessão do sistema de transporte público, mais de 200 milhões de reais, a gente está falando. Então, para qualquer pessoa que vai investir, precisa ter esses pontos de segurança. E esse edital os traz. O que nos faz entender que o mercado enxerga com bons olhos. Não há um diálogo de forma direta, mas a gente observa as perguntas dos empresários, de quem opera o sistema, de pessoas de fora da cidade que são estudiosos do tema, que começam a olhar e a ver. Então você começa a ver que ele consegue conversar com o mercado. Mas isso nós só saberemos de fato no lançamento do edital. Então a gente vai ficar aqui com toda essa expectativa junto com a população de Natal, torcendo para que tudo isso se efetive, porque no fim das contas, pelo cronograma, que meio que você está me dizendo aí, só para um segundo, possivelmente, semestre de 2026, a gente vai ter o início dessa operação. É isso mesmo, Nilton? Se a gente lança o certame, a gente acredita que, pelo prazo processual, lançamento de edital, a gente deve estar aí, final, começo do próximo ano, se tudo funcionar bem, a gente tem um contrato. E aí você tem 180 dias para iniciar a operação. Durante este período, é como a gente conversou, você vai fazendo pequenas transições na rede, mas a população, de fato, recebe o serviço até 180 dias com o início da operação. Então, a gente está falando, de fato, de 2026 e a gente espera realmente que essa meta, uma meta que está no plano de governo, que é um desejo do prefeito, ele, desde o início do ano, ele fala que desde a campanha visitou as comunidades, andou na cidade e ele ouvia de
todos os cantos da cidade que o sistema de transporte precisa melhorar. Então, ele já assumiu nos chamando e dizendo, nós precisamos fazer isso funcionar. Então, é um desejo do prefeito e é muito importante quando o gestor, ele entende e ele absorve isso e puxa para si esse desejo de fazer acontecer. E o prefeito, de fato, tem esse desejo e a gente entende que isso, sim, será bem exitoso e será bom para a cidade. Muito obrigada, então, aqui pelos seus esclarecimentos, secretário. Eu conversei aqui com o secretário adjunto da STTU, Newton Filho. Muito obrigado, a gente agradece, estamos à disposição sempre para prestar os esclarecimentos para a sociedade. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também de Natal e região. Tchau!